O Glauber, ele vai encerrar essa série. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor de jovens. Deus te abençoe, Deus te use. Amém. É um povo que olha pra mim e começa a sorrir, mas eu não entendo por quê. Deve ser o tamanho da cabeça, né? Aleluia, queridos. Boa noite, igreja. Ainda bem que eu vim, glória a Deus. Rapaz, esse livro do Pastor Walter é tão profético que ele até azul, a minha cor preferida. Eu já adquiri o meu. Pela fé, eu tô no meio dos 500. Um amém por mim, obrigado, viu? Fecha teus olhos, deixa eu orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse encontro. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque eu creio que existe algo profético nesse lugar. Existe algo profético sendo derramado sobre essa casa. E eu profetizo sobre a vida de cada um dos que estão aqui presencialmente, tanto quanto aqueles que estão nos assistindo de forma virtual. Que também possa ser derramado sobre a cabeça deles, Pai, transbordando de forma abundante. Que venha sobre eles essa unção que essa casa está desfrutando de um romper extraordinário. De não importar as adversidades que se coloquem contra nós, estaremos aqui permanecendo porque a palavra é maior do que quaisquer adversidades. E mais uma vez, Pai, trabalha no coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, para que seja como terra fértil e a semente do evangelho possa ser semeada e eles possam gerar frutos onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que honra finalizar essa série de mensagens que tem abençoado tantas pessoas. Tem alguém feliz aqui, irmão, por estar sendo abençoado por essa série? Dá o glória a Deus aí no teu lugar, em nome de Jesus. Prega junto comigo, viu? Pronto, glória a Deus. E eu quero que você abra comigo em João no capítulo 16, no verso 20 e 22. João no capítulo 16, no verso 20 ao 22. João 16, no verso 20 ao 22. A palavra diz o seguinte: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas, quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa. E ninguém lhes tirará essa. Vamos fazer um exercício muito simples antes da gente começar a entrar nessa mensagem de hoje. Eu preciso que nesse momento você traga à sua memória um motivo para que você celebre. Um motivo que te traz alegria. Esses dias eu estava olhando para o meu apartamento e eu lembro de ter comprado ele branco. Depois que a minha filha nasceu, a cor eu não sei mais qual é. Mas e a casa bagunçada, brinquedo, esses dias eu abri a geladeira, tinha uma boneca lá dentro. E eu falei, meu Deus do céu. E aí a minha esposa falou assim, é casa que tem menino. Querida, eu comecei a sorrir. E eu acho que o que nos falta não é motivo para estarmos alegres, sermos contentes no Espírito Santo. Eu acho que o que nos falta é foco, porque às vezes a gente está focando mais naquilo que está dando errado, do que naquilo que até aqui tem dado certo pela misericórdia de Deus. Então faz o seguinte agora, traz à tua memória aquilo que te traga contentamento. Agora, é o quê? É os filhos que você tem, a casa que você tem, talvez não seja a casa que você gostaria de ter, mas você tem uma casa. São filhos, é o teu trabalho. Querido, eu prefiro muito mais chegar em casa cansado de ter trabalhado, do que chegar em casa cansado de procurar emprego e não conseguir nada. Então eu acho que você tem que trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Aí olha para o teu irmão e dá um sorriso para ele. Dá um sorriso para ele, porque você tem motivos para se alegrar no Senhor. Amém? Se tem algum irmão ranzinzo, olha para ele e diz assim, Jesus é o seu maior motivo de alegria. Amém?
Vamos lá. Queridos, perceba. Jesus está ensinando algo muito poderoso nesse momento. O que, pastor? Focar naquilo que nós mais precisamos entender nos momentos de maior adversidade. Isso é muito complicado, porque às vezes a gente está passando por situações tão complexas na vida que se alegrar é uma coisa difícil. E eu quero diferenciar você, trazer essa diferença para você, que se alegrar não é a mesma coisa que sorrir. Porque às vezes você está sorrindo e fala assim pro seu amigo: só tu vai me fazer sorrir, viu, cara? Às vezes a alegria dos homens, a alegria do mundo, das circunstâncias, ela é passageira. Porque depois que a piada perdeu a graça, você já não fica sorrindo mais. Mas o contentamento, a alegria que vem do Senhor, ela é muito mais profunda, ela é muito mais alicerçada. E quando nós olhamos a perspectiva do discurso que está sendo dito por Jesus, nós vemos que era um discurso que estava precedendo a cruz. Era um momento onde Jesus estava ensinando a eles que haveria um momento em que eles se entristeceriam. Mas o momento da tristeza tem data de validade. E o momento da alegria eterna, irmão, não tem. Quando nós olhamos para aquilo que vivemos de forma natural, nós precisamos entender: todo deserto tem o seu fim. Mas a alegria que vem dos céus, irmão, terminará eternamente juntamente com Ele, com os 24 anciões e com os anjos. E nós estaremos lá, irmão, eternamente nos alegrando. Está comigo? Tem alguém alegre aqui nesse lugar, querido? Em nome de Jesus. Uma alegria inabalável, é isso que Jesus está nos ensinando. Uma alegria que ela ultrapassa as circunstâncias que nós estamos vivendo. E é interessante porque eu tenho percebido que quando Deus está nos mudando de estação, quando Deus está nos mudando de nível, Ele primeiro muda a nossa perspectiva. Eu tenho aprendido isso de uma forma muito profunda. Porque a partir do momento que Deus muda a nossa perspectiva, nós começamos a enxergar as coisas de uma forma diferente. É por isso que em muitos momentos nós somos capazes de celebrar a Deus, porque independente do momento que nós estamos passando, existe uma alegria fundamentada numa convicção que nós temos: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vocês podem chorar por 3 dias, mas no 3º dia, a alegria será muito maior. Tem crente aqui nesse lugar, irmão. Tem crente aqui nesse lugar, que eu sei que tem crente aqui nessa casa, irmão. Salmos 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem. Ele não está te dizendo que você não passará por adversidades. Ele está te dizendo que depois da tempestade sempre tem um sol para te trazer motivos suficientes para que você sorria, seja alegre e contente em tudo que o Espírito Santo tem feito na sua vida e tudo aquilo que Ele fará. Queridos, eu não sei o que você passa, mas eu sei o que Cristo fez naquela cruz. Eu não sei o que fizeram contra você, mas eu sei o que Deus fez ao teu favor. E eu quero aqui te declarar sobre a sua vida: não há ninguém, nem principado, nem potestade que possa separar você do amor de Deus. Não há nada, nem ninguém que possa tramar contra você, se levantar contra você, que seja maior do que o Deus que está ao seu favor. Sabe qual é uma das maiores promessas que Deus tem colocado em sua palavra para nos encorajar? Não são grandes milagres, porque muitas pessoas receberam grandes milagres, mas não foram transformados. E o que Deus quer não é satisfazer você, é te transformar. Porque nem sempre você é transformado quando você está satisfeito. E o que Deus tem nos ensinado nessa casa é que o impossível é uma questão de perspectiva. Porque da nossa, existe um Deus que está fazendo o impossível se tornar inevitável. Você está comigo? E eu creio que na sua vida também é possível que o Senhor fundamente em você uma certeza, uma convicção, que por mais que você olhe um gigante, você não veja o tamanho dele, você veja a promoção que virá depois que ele cair. Você olha para a tempestade e não imagina o teu barco afundando, mas sim a possibilidade de você encontrar Jesus, nem que seja andando por sobre as águas. Romanos 14, 17, a palavra diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
quando nós mudamos de perspectiva, nós começamos a enxergar coisas que não víamos. E o que o inimigo muitas vezes quer fazer na vida daqueles que estão tentando recomeçar, é colocar na mente deles que recomeçar é começar tudo de novo. E não é, querido. Não é. Às vezes você precisa recomeçar. E eu quero te ensinar que você nunca recomeça do zero. Você sempre tem alguma coisa. Mesmo nos momentos em que você está recomeçando. Principalmente quando nós estamos aprendendo que a maior promessa que Deus nos dá é a presença dEle. E aí, querido, eu começo a entender que às vezes eu posso não ter o milagre que eu gostaria de receber, mas eu tenho a presença que eu preciso para caminhar pelo vale da sombra da morte, diante dos gigantes, enfrentando adversários que são muito maiores e muito mais numerosos do que eu. E eu sei que em todos esses momentos, Deus está comigo. Querido, Moisés entendeu isso. Por isso que, antes de querer o poder de Deus, ele queria a presença. Se o Senhor não for, eu não irei. A gente tem que começar a entender e valorizar que maior do que os milagres de Deus é a presença dEle, é a companhia dEle em nossas vidas. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Amor e alegria. Querido, existe uma alegria que não apenas te faz sorrir, mas te dá motivos suficientes para que você não desista no meio do caminho, mesmo que todas as coisas estejam conspirando contra você. Ah, querido, Jonathan Edwards diz o seguinte: a verdadeira alegria espiritual é o deleite na excelência de Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele dá. Eu preciso repetir, porque não teve um amém aqui. Jonathan Edwards diz o seguinte: a verdadeira alegria espiritual é o deleite na excelência de Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele dá. Querido, é a revelação de quem Deus é na sua vida que te fará permanecer diante das adversidades. É a revelação de quem Deus é na sua história até aqui que te fará ver os milagres e as promessas que Ele tem para você depois daqui. Está comigo, sim ou não? João 16 acontece na véspera da crucificação. Jesus está no cenáculo, está ensinando, orando e despedindo-se. Uma das coisas mais incríveis que Jesus me ensina é me despedir, sabia disso? E às vezes a gente reclama tanto porque algumas coisas estão indo, algumas pessoas estão ficando no meio do caminho, quando o próprio Jesus nos ensina que às vezes é necessário nos despedirmos para que o novo dele possa tomar espaço na nossa vida. E tem gente que está perdendo a alegria porque certas pessoas saíram de suas vidas. Tem gente perdendo a alegria porque certas oportunidades de trabalho foram tiradas de você. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que maior do que a oportunidade de trabalho que te foi tirada é a promessa de Deus que se cumprirá na tua vida. Maior do que as pessoas que ficaram no teu caminho, que ficaram para trás, são aquelas que serão chaves para que você viva tudo que Deus tem para você. Ele fala da tristeza iminente, mas também da alegria indestrutível que virá após a ressurreição. É uma alegria que nasce da esperança escatológica. Gastei meu português. Eu vou resumir. É da alegria de quem sabe qual vai ser o fim. Quem aqui sabe qual vai ser o fim, querido? Nosso fim não é de amargura, o nosso fim é de glória. O nosso fim não é de tristeza, o nosso fim é de contentamento eterno. O nosso fim não é de derrota, o nosso fim é de vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, em nome de Jesus, querido, vamos dar um glória a Deus, porque você tem mais motivos para se alegrar do que motivos para se entristecer. Pelo amor de Deus, querido. Meu Deus, irmão. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa. Agora tu fala com força, porque tu disse força mais meio assim, cambaleando. A alegria do Senhor é a nossa. Eita, Deus dos céus, tremeu aqui o altar. 1 Pedro 1:6 diz o seguinte: mesmo não tendo visto, vocês o amam e creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Essa é a alegria que brota mesmo no meio das tribulações. Por quê, pastor? Porque agora você entende quem Deus é.
E uma das coisas que eu começo a perceber, pastor, como é que eu faço para entender quem Deus é? Se relacionando com Ele. Quando eu era muito novo, na minha tenra idade, estou aprendendo umas palavras difíceis, me deixa. Eu lembro quando eu comecei a aprender sobre fé, e teve um rapaz na igreja, e ele chegou a falecer, infelizmente, que a gente fala, né? Deus o levou. E aí, eu estava aprendendo sobre fé nessa época, eu devia ter acho que uns 12, 13 anos. E eu sempre fui muito arretado, assim, eu acho que é por conta que a gente nasce no Ceará, tem um irmãozinho ali na recepção que sabe do que eu estou te falando. E aí eu lembro que eu tava com um pastor, e a gente tava no velório, e eu não tinha irmão, eu acho que esse era o segundo velório, o primeiro eu não sei qual foi. Não sei, eu era muito pequeno. E esse era o meu primeiro. E para mim, irmão, eu vi uma pessoa no caixão, ela estava dormindo. Eu não tinha noção do que era. E eu disse assim pro pastor, eu olhei para ele assim, eu falei, pastor, filma aí, esse cabo vai se levantar agora. Rapaz, eu nunca tive tanta convicção na minha vida quando eu falei isso. Ele olhou assim para mim, oxê, que história é essa, moço? Aí eu disse, olha, pega aí o Nokia 3310, filma. Os caras que riam, eu sei a idade de vocês. Peguei aqui, ó, lancei a rede, peguei um monte de peixe. E eu disse, pega o celular e filma, porque chegou a hora de você ver um milagre. Irmão, tava como daqui nessa caixa assim, um pouquinho mais longe, assim, o caixão do irmão que Deus levou. E o pastor aqui, eu conversando com ele, ele olhou para mim, mas rapaz, tu vai fazer o quê? Eu digo, eu vou fazer ele se levantar, ainda dá um glória. Aí ele, vai lá. Pode ir. Eu falei, filma aí. Irmão, me aproximando do cabo, o coração começou a bater igual doido, assim, ó. E se esse cabo não se levantar? E eu fui. E o povo chorando, os irmãos tudo chorando. Deus é um homem tão bom. E eu cheguei perto dele assim. Rapaz, eu faltava fôlego. Eu falei assim, rapaz, eu vou cair junto com esse cabo aqui, porque o tanto que eu tô... E eu olhei pra ele assim, e as irmãs chorando. Aí eu estremeci. Olhei pro pastor, o pastor... E olhei pro irmão que Deus tinha levado, eu olhei assim para ele. Se levanta em nome de Jesus. Aí o pastor... E o irmão tentando entender o que eu estava falando. E eu disse, ele era gente boa, né? E eu olhei para ele assim. Se levanta em nome de Jesus. Eu disse, levanta em nome de Jesus. Deus se levanta. E o pastor ali. Aí eu voltei. Ele disse, e aí meu filho? Por que ele não se levantou? Ele estava com preguiça ou é tu que não estava com fé? Aí eu olhei para ele assim, falei, pastor, ele não se levantou não, eu orei. Falei, filho, a fé não funciona só porque você acha que as coisas vão dar certo. Qual foi o fundamento que você teve para esse irmão se levantar desse caixão aqui? E eu disse, ele dá o glória. Aí eu comecei a entender, naquele dia, que a minha fé não é a expectativa boa que eu tenho sobre algo, mas é o firme fundamento que eu tenho sobre alguém. Porque às vezes você espera tanto que as coisas deem certo, mas às vezes, irmão, isso não é fé, isso é expectativa boa. A fé, ela é fundamentada em alguém, e não em algum sentimento que você tem, ou em uma expectativa que você gostaria que fosse suprida. Você está entendendo isso? Nesse dia, irmão, passando vergonha diante do pastor, que até hoje eu guardo essa imagem na minha cabeça, eu entendi que eu não posso fazer milagres, maravilhas, eu não posso fazer os propósitos que Deus tem para a minha vida, cumprir um chamado, apenas com pensamentos bons. Eu preciso ter revelação de quem Ele é, porque aí os passos que eu dou não serão fundamentados numa boa expectativa de futuro, mas numa convicção de uma palavra que eu recebi agora, aqui. Você está entendendo isso? Então, quando nós trazemos isso para a nossa realidade agora, nós conseguimos perceber que a alegria que nós temos não é apenas fundamentada em boas notícias, mas é fundamentada naquele que permanece conosco, mesmo quando nós estamos recebendo notícias ruins. Está comigo, sim ou não?
A alegria que brota mesmo nas tribulações. Paulo afirma em 2 Coríntios 4,17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sofrimentos leves e momentâneos. Querido, você acha que Paulo estava diminuindo aquilo que você passa? Ou diminuindo aquilo que ele passou? Não. Mas ele estava comparando aquilo que nós passamos enquanto seres humanos e aquilo que nós vamos desfrutar nos céus, na eternidade. Quando comparado, são leves e momentâneas, porque não se comparam com a alegria da eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar algumas reflexões aqui para você. Você está esperando com alegria venha das circunstâncias ou da presença? Você está esperando que essa alegria venha das circunstâncias ou da presença de Deus? Precisa me responder não, mas precisa refletir. A sua fé está condicionada ao que você sente ou ao que você crê? Quando a tristeza chega, você se lembra do que Jesus prometeu, que ninguém poderia tirar a sua alegria, ou você foca mais naquilo que você acabou de receber de notícia ruim? A alegria de Cristo não é anestesia para a dor. É a certeza de que nem mesmo a cruz teve a palavra final. Eu vou ler de novo para que você possa anotar, porque tem gente que pede. Sem pastor, repete aí, repito. A alegria de Cristo não é anestesia para a dor. É a certeza de que nem mesmo a cruz teve a palavra final. Amém? Querido, eu terminei a introdução. Agora nós vamos para o ponto 1, tá bom? Só os crentes que sorriem, meu Deus. Ponto 1, anota aí. Alegria não é superficial, é espiritual. Alegria não é superficial, é espiritual. Neemias no capítulo 8, no verso 10, na versão NVI, diz o seguinte: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Agora olha em outra versão. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa... Tem uns crentes aqui, irmão, nessa casa. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E quando nós olhamos o contexto de Neemias, era um contexto muito comovente. Após anos de exílio e ruína, o povo retornava e ao ouvir a palavra sendo lida por Esdras, começava a chorar. E tristeza vem da consciência do pecado, da distância de Deus, da memória do que foi perdido. Mas Neemias os exorta a se alegrarem, não por ignorância, mas porque agora havia arrependimento, restauração e uma nova chance. Como eu gosto, irmão, de olhar para tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas aqui nessa casa. E, irmão, eu olho hoje pro Gesiel, às vezes olhando no vídeo, como o pastor Walter falou, ele disse assim: gente, ajuda, gente, porque hoje não está fácil. Ele num minuto imagine, e eu vejo, rapaz, um dia ele vai testemunhar. Rapaz, nós passou uns dias esquisito, mas olha a obra que Deus fez. Porque tudo que você supera com fé, um dia se torna testemunho para encorajar a fé daqueles que vêm depois de você. Você está entendendo isso, querido? E eu creio que hoje nós podemos testemunhar. Eu cheguei aqui na Rondon, estou aqui, estou indo para o outro, e depois para o outro. Só quem é profético entendeu isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Só quem pegou no espírito. Porque tem horas, irmão, que você tem que estar na estação, enxergando a estação que vem. E você só consegue fazer isso de uma perspectiva espiritual. Porque naturalmente falando, você tem todos os motivos para largar de mão. Só que esses motivos não podem ser maior do que a palavra que você recebeu, nem a convicção que você carrega no seu coração. É por isso que eu tenho ensinado constantemente aqueles que estão comigo: saiba diferenciar entre confiança e convicção, porque a confiança ela é resultado da certeza que você tem sobre os teus dons e os teus talentos, mas a convicção é uma revelação de quem Deus é na sua vida e daquilo que Ele te chamou para você fazer. E tem horas que você não acorda bem, a tua confiança está lá embaixo. Mas a tua convicção de quem Deus é o que te mantém de pé. Meu Deus, irmão.
Como disse João Calvino, a alegria em Deus é o principal exercício da fé. Salmos 16:11 diz: na sua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Neemias e os levitas, celebrando o arrependimento do povo com festas, porque sabiam que o arrependimento é motivo de alegria no céu. Jesus suportou a cruz pela alegria que lhes fora proposta. Em Hebreus 12:2 fala sobre isso. Davi, mesmo em meio à dor, orou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51:12. A nossa alegria não nasce dos cenários ideais. Você pode chorar, mas ser cheio do Espírito Santo e profetizar no momento em que você estiver entristecido. Eu tenho ensinado muito sobre isso, porque passei por muitos momentos assim, momentos de tristeza. Quantos já passaram? Quem não passou, me conta qual que é o... Mas, querido, uma coisa é certa: todos esses momentos passaram. Veja que eu perguntei para você, quem passou? Um monte de gente levantou a mão. Pastor, eu ainda estou passando. Eu estou aqui para te dizer, ela está passando. Existe uma alegria, existe uma promessa, existe um cenário, existe uma convicção que nós carregamos no nosso coração que não nos permite jogar a toalha. Pastor, por quê? Porque nós já fomos, irmão, longe demais. Nós já entregamos muito para jogar a toalha. Agora a toalha já não pesa mais do que pesava, como pesava no começo da luta. Agora a toalha que nós temos para jogar está consigo todas as pessoas que serão abençoadas pelo propósito do Senhor se cumprindo em nossa vida. Talvez a toalha que você está pensando em jogar hoje está carregando todo o chamado e as promessas que Deus tem para a sua vida, e você agora está sentindo um peso completamente diferente, porque diante de tudo que você superou até aqui, tornou essa toalha, irmão, impossível de ser jogada, porque você já entregou muito para chegar até aqui e desistir. Você já nadou demais para resolver morrer na praia. Você está comigo? Então chegou a hora de você olhar para os céus e dizer: eu não vou jogar a toalha porque existe alguém que luta junto comigo. Eu não vou jogar a toalha porque existe alguém que é a minha força, que me dá a palavra de sabedoria, palavra de entendimento, e por mais que eu perca tudo, Ele, tenho convicção que não perderei. E se tenho Ele, tenho tudo. Se tenho Ele, tenho... Repete comigo, sim, gostei, senti uma presença assim diferente. Se tenho Ele, tenho... Se tenho Ele, tenho... Se tenho Ele, tenho... Querido, em nome de Jesus, comece a pregar para você. Comece a dizer para a tua alma: porque se inquieta dentro de mim, ó minha alma? Por que você deixa de acreditar nas promessas do Senhor e começa a dar lugar às palavras que o inimigo muitas vezes coloca na tua mente como mentira? Chega a hora de você se alegrar por tudo aquilo que nós temos vivido nessa casa, que nós viveremos nesse lugar e que você vai desfrutar na sua casa, no seu trabalho, no seu empreendimento, na sua família, nos teus filhos. Pelo amor de Deus. Felicidade é circunstância, alegria é convicção. Felicidade é circunstância, alegria é convicção. A alegria do Senhor é o combustível da alma restaurada. Você não precisa estar sorrindo para estar firmado na alegria de Deus. John Piper tem uma frase que é muito impactante. Diz o seguinte: a alegria em Deus é a essência da fé salvadora. O próprio Cristo é a nossa alegria e não um meio para outra coisa. Eu vou repetir essa última fala porque ela é muito profunda. O próprio Cristo é a nossa alegria e não meio para outra coisa. Vamos para o ponto 2. Nós temos mais 8. Tô brincando, querido, só são 3, tá? O irmão falou assim: meu Deus, se alegra, irmão, tu tá recebendo palavra de vida. Quem está sendo edificado aqui? Alegria que resiste ao roubo. Filipenses 4:4 diz o seguinte, na versão NVI: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Na Ara: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Perceba, o apóstolo Paulo escreveu essas palavras de uma prisão.
que significa que você pode sim pregar uma palavra de vida, mesmo que você esteja andando pelo vale da sombra da morte. Você pode pregar sim uma palavra de prosperidade financeira, mesmo que você esteja passando por dificuldades financeiras. Por quê? Porque você não prega as circunstâncias que estão tentando te paralisar. Você prega a palavra que está te movendo em meio a elas. Não era uma carta escrita num tempo de abundância, mas no meio da escassez, isolamento e incerteza. A verdadeira alegria não nasce da ausência de tribulação, mas da presença da verdade. Martinho Lutero diz algo muito poderoso. Ele diz assim: o diabo pode até abalar o meu corpo, mas não o meu cântico. E quando eu cantar, ele vai perder. O inimigo pode tirar tudo de você. O inimigo pode tirar o teu emprego. O inimigo pode tirar a tua empresa. O inimigo pode tirar a tua saúde. Mas ele não pode tirar quem Cristo é em você. E eu creio, irmão, que maior é aquele que te dá do que aquele que tira de você. É por isso que Jesus nunca esteve preocupado se Judas estava tirando da bolsa. Porque sempre tinha um Deus para entregar. Querido, quem tem convicção do Pai que dá, não tem medo do inimigo que tenta roubar. Eita Deus, me segura, meu Deus. Romanos 14, 17 diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Na notícia boa, não. Na promoção, não. Na adversidade, não. No Espírito Santo. A tua alegria está muito mais fundamentada naquilo que é espiritual do que naquilo que você experimenta de forma natural. Meu Deus. Paulo e Silas, em Atos 16, 23 e 25, mesmo presos e feridos, cantavam louvores. A sua alegria era mais forte do que os grilhões. Escute esse. Abacuque 3, 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no... Me alegrarei no... Eu vou me alegrar no valor que eu tenho na conta bancária. Eu vou me alegrar na promoção que eu gostaria de ter no meu trabalho. Eu vou me alegrar nas bênçãos que Deus está me dando. Eu vou me alegrar nele. Porque no dia que a minha alegria perder o foco, eu estarei mais preso àquilo que ganhei do que em quem eu estou me tornando nele. Bora que eu tenho que terminar. Jó 1, 20 e 21. Diante da perda de tudo ainda adorou e declarou: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. E o padrão é claro: a alegria verdadeira sobrevive ao luto, à perda, à prisão, ao abandono. A alegria do Senhor supera tudo o que você vive, independente daquilo que seja. A nossa alegria sempre será alvo de ataque espiritual, pelas comparações, pelas dores, pelas vozes da culpa. O inimigo não pode roubar o que ele não te deu, mas ele tenta convencer você a entregar. Thomas Watson diz o seguinte: a alegria é como óleo para as engrenagens da alma. Onde ela falta, tudo range. Como assim, pastor? Tudo range? Tu já conversou com aquela pessoa que tudo que tu fala para ela, ela tem 1001 motivos para não acreditar? Já conversou com aquela pessoa que parece que, sabe aquele negócio, você senta, parece que suas forças estão sendo sugadas, que aquela pessoa não tem um motivo compartilhar com você de algo que está dando certo, ela só fala de tudo que está dando errado. Aí tu fala assim: rapaz, tá aqui a canela aqui nesse negócio, e eu que quebrei a perna semana passada. Aí você fala assim: nossa, rapaz, bati o carro, rapaz, quebrou ali o para-choque da frente, e eu que bati o carro, deu perda total. Vocês conhecem gente assim? Eu já conversei com um, eu digo: tu tá competindo com o diabo, né? Comigo não, é pra lá. Ó, não, querido, que não. Amém, querido? Tá comigo? Fala pro teu irmão assim: irmão, te acalma, tá terminando. Ai, meu Deus, adoro. Ponto 3, vamos lá, é o último, hein? Tem um final aqui, presta atenção. Alegria é fruto e também escolha. A alegria é fruto e também escolha. É Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Quando nós olhamos em outra versão, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade.
nós percebemos que a alegria é fruto. E a alegria, na visão paulina, não é apenas um sentimento, é uma evidência do Espírito Santo operando em nós. Pastor, mas por que é uma evidência do Espírito Santo operando em nós? Porque às vezes tu está no trabalho e o teu departamento recebe uma notícia ruim. E aí você está assim: Deus é comigo. E o irmão olha assim: cara, por que tu não está chorando, cara? Pai, Deus é comigo, rapaz. Mas a gente tem todo motivo para chorar. E por que tu está sorrindo? Por que você está contente? Porque o principal motivo já deu certo. Cristo já morreu naquela cruz. O que vem depois não se compara. É uma convicção que ultrapassa, que extrapola o seu entendimento. Está comigo? Não há alegria verdadeira sem piedade, nas palavras de Calvino. Pois somente na união com Cristo, pela fé, o coração encontra regozijo real. Vou ler de novo essa última parte. Pois somente na união com Cristo, pela fé, o coração encontra regozijo real. Em outras palavras, a alegria não é o resultado de autodeterminação, mas da habitação do Espírito Santo. Filipenses 4:4, olha isso. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. E Ele não está aqui, irmão, te pedindo alguma coisa. Ele está te dizendo: faz isso. Faça isso, alegrem-se sempre no Senhor. E é engraçado como nós podemos ouvir Paulo dizendo isso, porque ele tinha todos os motivos para não falar. Ele tinha todos os motivos, mas os motivos naturais não foram maiores do que os motivos espirituais que o alegravam. Agora preste atenção. A mulher grávida em João 16:21 sente dor, mas escolhe focar na vida que será gerada. Assim é com quem escolhe se alegrar, mesmo em dores de parto espiritual. Quem já passou por um parto espiritual sabe do que eu estou falando, querido. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Passa 9 meses dormindo de um negócio de um jeito todo complicado, com todas aquelas limitações, com todas aquelas coisas. Mas quando chega no dia do parto, que coloca o bebezinho aqui, querido, se você perguntar: tá, e como é que foi a tua gestação? Que gestação, moço? Deixa eu criar o meu menino aqui, que eu estou muito feliz. E eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês aqui. O tempo de choro não será maior do que o tempo da alegria de viver as promessas que o Senhor tem para a vida de cada um de vocês. Se você tem fé, se você crê no Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, receba isso com convicção. Davi no Salmo 43:5 fala com a sua alma: porque está abatido a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Maria, mãe de Jesus, apesar do escândalo da gravidez, canta: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A escolha da alegria é um ato de fé em meio às vulnerabilidades que você vive hoje. E aí, querido, eu preciso trazer essa responsabilidade para você, porque eu creio que Deus faz aquilo que é impossível e nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Então, é responsabilidade sua alimentar a alegria do Espírito Santo na palavra, na declaração de fé. Eu tenho falado isso, irmão, em todos os devocionais que faço há mais de 3 anos. Digo: querido, comece o teu dia. Talvez não comece tão bem, mas comece o teu dia dando glórias ao Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Essa semana será uma semana abençoada. Esse mês será um mês abençoado. Você pode profetizar isso aqui em nome de Jesus? Esse mês será um mês abençoado. Eu ainda viverei milagres nesse ano. Eu verei a glória de Deus nas minhas adversidades. Eu verei os milagres do Senhor diante dos meus gigantes. Será que você pode declarar isso pelo amor de Deus, querido? Porque se nós não pregarmos para nós mesmos, nós sucumbiremos. Isaías 61:3. Óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Alegria é uma árvore regada pelo Espírito e cultivada pela fé. Você não é refém dos seus sentimentos. Eu gosto muito quando o Senhor nos ensina, porque às vezes o silêncio dele emancipa a nossa fé daquilo que a gente sente. E aí você não é mais movido por aquilo que arrepia você. Você não é mais movido por aquilo que é bom de ouvir, porque o confronto te faz crescer. E às vezes o silêncio de Deus te amadurece.
Você não é refém dos seus sentimentos. É filho do Deus vivo que transforma lágrimas em alegria. Quem planta gratidão colhe alegria. Quem rega com fé floresce em meio à dor. João 16, 22. Estou correndo para o final. Agora é hora de tristeza, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Será que você pode falar isso? Ninguém tirará essa alegria de mim. Nem eu mesmo. Apóstolo Paulo, acorrentado, dizia: alegrem-se sempre no Senhor. Essa não é uma alegria fingida, é uma alegria sustentada pela eternidade. Eu quero que vocês coloquem de pé. Meu Deus, acho que eu perdi o horário, pastor, desculpa. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Fecha teus olhos. Nós temos alguns 2 minutos ali, pela misericórdia do pastor. E eu não sei, querido, não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei o que é que tem tentado roubar a tua alegria. Eu não sei se você mesmo está se sabotando. Eu não sei. Eu não sei a tua realidade. Mas eu sei quem pode mudá-la. Eu não sei o que você passa, mas eu sei quem pode estar com você enquanto você está passando o que você passa. E eu quero que, com olhos fechados agora, você repita de forma profética essa oração comigo. Nós estamos finalizando essa série. Faça isso de forma profética, fundamentado em quem Deus é. Repita comigo assim: Senhor, hoje eu te agradeço pela alegria que vem do teu Espírito. Mesmo em meio à tristeza, eu declaro: minha alma se alegrará no Senhor. Eu rejeito a mentira de que a alegria foi perdida para sempre. Pelo teu Espírito, hoje eu me levanto. Cura a minha mente, renova o meu coração e me enche com a tua alegria. Declare isso: que a tua presença em mim seja a fonte que nunca seca. Em nome de Jesus. Amém.